Existe uma diferença brutal entre não se importar por sabedoria e não se importar por desistência. E você já confundiu os dois tantas vezes que agora nem sabe mais se o que chama de maturidade é evolução ou apenas cansaço disfarçado. A verdade é que você aprendeu a sorrir quando deveria ter gritado. Aprendeu a aceitar quando deveria ter partido. E agora, quando alguém pergunta como você está, você responde tranquilo. Mas por dentro sabe que tranquilidade e morte emocional não são a mesma coisa. Michel de Montaigne dizia que a verdadeira liberdade está em não precisar da aprovação dos outros para existir. Mas ele não estava falando de indiferença como fuga. Estava falando de desapego como força. E há uma distância oceânica entre essas duas realidades. Você já se perguntou quantas vezes fingiu não se importar só para não admitir o quanto ainda dói? Quantas vezes chamou de sabedoria o que era apenas medo de sentir de novo? Se inscreva no canal e descubra a diferença entre a paz que liberta e o vazio que aprisiona. Você já reparou como as pessoas elogiam sua tranquilidade? Como falam que você evoluiu porque não se altera mais por nada? Mas por trás desse sorriso controlado, existe um homem que simplesmente parou de tentar. E existe uma diferença abismal entre paz conquistada e rendição disfarçada. A verdade é que você não está calmo. Você está anestesiado. Não é que as coisas não te afetam mais. É que você construiu muros tão altos ao redor do que sente que nem você mesmo consegue mais escalar de volta para dentro. Chamou isso de maturidade, mas no fundo sabe que é apenas uma forma sofisticada de morrer em vida. O cérebro humano tem uma capacidade impressionante de se proteger através da dissociação emocional. Quando a dor se torna constante, ele simplesmente desliga os receptores. Você para de sentir para parar de sofrer, mas também para de viver para parar de correr riscos. E aí está você, funcionando, respirando, existindo, mas sem realmente habitar o próprio corpo. Michel de Montaigne sabia disso. Ele entendia que existe uma diferença fundamental entre o sábio que escolhe não se importar e o ferido que não consegue mais se importar. O primeiro tem poder de escolha. O segundo perdeu a capacidade de escolher. Você sabe em qual categoria se encaixa? A calma verdadeira nasce da aceitação consciente. A falsa calma nasce da desistência inconsciente. Uma liberta, a outra aprisiona. Uma te dá controle, a outra te tira a capacidade de controlar. E você precisa ser honesto consigo mesmo sobre qual das duas tem governado sua vida. Porque o ódio ainda é uma forma de apego, e você já gastou energia demais tentando processar o que não pode ser processado. A maturidade emocional não está em transformar amor em raiva, está em transformar obsessão em indiferença genuína. Você carregou por tanto tempo a ideia de que para se afastar de alguém precisava primeiro odiá-los. Como se a raiva fosse uma licença emocional para partir. Mas a verdade é que o ódio é apenas amor ferido que ainda não aprendeu a soltar. É energia emocional desperdiçada em quem já provou que não merece nem amor nem ódio, apenas ausência. O cérebro masculino tem uma tendência a processar traição e decepção através da raiva, porque é mais fácil sentir fúria do que admitir vulnerabilidade. Mas existe uma terceira opção que poucos homens conhecem: a neutralidade emocional. Não é frieza calculada, é desinteresse orgânico. Quando você finalmente entende que algumas pessoas simplesmente não cabem mais na sua vida, independente do que sente por elas. A liberdade real começa quando você percebe que não precisa de uma razão dramática para se afastar. Não precisa de uma briga final, de um ultimato, de uma explicação que feche todas as pontas. Às vezes, você só precisa parar de aparecer, parar de responder, parar de estar disponível e deixar que o tempo faça o trabalho que suas palavras nunca conseguiram fazer.
Montaigne chamava isso de retirada estratégica da alma. Não é covardia, é sabedoria. Não é abandono, é autopreservação. Não é fuga, é escolha consciente de onde investir sua presença e energia, porque você descobriu que se importar demais com quem não se importa contigo é uma forma sofisticada de autodestruição. E chegou um momento em que sua sobrevivência emocional dependia de aprender a ser seletivo com seus sentimentos. Eles chamam isso de frieza, mas você sabe que é inteligência emocional aplicada. Não é que você perdeu a capacidade de sentir, é que você finalmente aprendeu a sentir com propósito. A indiferença não é ausência de emoção, é economia emocional. É você decidindo conscientemente onde vale a pena investir sua energia afetiva e onde é melhor simplesmente observar de longe. O sistema nervoso humano não foi projetado para carregar o peso emocional de todas as relações ao mesmo tempo. Quando você se importa indiscriminadamente, seu cérebro entra em sobrecarga. A ansiedade crônica, a exaustão emocional, a sensação de estar sempre ligado, tudo isso são sintomas de um homem que não aprendeu a filtrar onde deposita sua atenção emocional. A verdadeira força não está em aguentar tudo, está em saber o que não aguentar. Não está em estar sempre disponível, está em saber quando se fazer ausente. Não está em perdoar sempre, está em saber quando o perdão se torna cumplicidade com quem te machuca. Você descobriu que pode amar a humanidade sem precisar amar cada humano individualmente. Pode ter compaixão sem ter envolvimento. Pode desejar o bem sem se responsabilizar pela felicidade alheia. E essa descoberta te libertou de uma prisão emocional que você nem sabia que estava habitando. E essa desistência não é derrota, é a conquista mais difícil que um homem pode alcançar. Porque você finalmente entendeu que sua verdade não precisa da validação de ninguém para existir, e sua realidade não precisa ser compreendida por quem nunca viveu o que você viveu. Você gastou anos da sua vida tentando fazer com que pessoas entendessem sua perspectiva, explicando suas decisões, justificando suas reações, defendendo suas escolhas como se sua existência dependesse da aprovação alheia. Mas chegou um dia em que você simplesmente parou. Não porque perdeu a capacidade de argumentar, mas porque descobriu que sua energia vale mais que a opinião de quem não te conhece de verdade. A neurociência comprova que o cérebro humano gasta uma quantidade desproporcional de energia tentando ser compreendido pelos outros. É um mecanismo primitivo de sobrevivência social que funcionava em tribos pequenas, mas se tornou autodestrutivo na sociedade moderna. Quando você para de tentar convencer, seu sistema nervoso finalmente relaxa. A ansiedade social diminui. A necessidade de aprovação se dissolve. Existe uma liberdade profunda em deixar que as pessoas pensem o que quiserem sobre você, em não corrigir interpretações equivocadas, em não explicar contextos que só você viveu. Sua história não precisa fazer sentido para ninguém além de você. Suas feridas não precisam ser validadas por quem nunca sangrou as mesmas gotas de sangue. E você já foi escravo do humor dos outros, das expectativas que nunca pediu para carregar, das demandas emocionais de pessoas que nem ao menos perguntaram se você tinha capacidade de supri-las. Mas a liberdade não está em se tornar insensível, está em se tornar seletivo. Você descobriu que existe uma diferença brutal entre empatia e codependência emocional. Empatia é sentir com o outro. Codependência é se perder no sentimento do outro. Empatia te conecta. Codependência te dissolve. E durante anos você confundiu uma com a outra, achando que ser um homem bom significava carregar o peso emocional do mundo inteiro nas costas. A verdade é que quando você se importa com tudo, na verdade não se importa com nada. Sua atenção se dispersa tanto que perde a potência.
Seu coração se divide tanto que perde a profundidade. Sua energia se espalha tanto que perde a intensidade. E no final, você se torna um homem que está presente em todos os lugares, mas não habita lugar nenhum de verdade. Aprender a não se importar é, paradoxalmente, aprender a se importar melhor. É escolher conscientemente onde depositar sua preocupação, seu cuidado, sua atenção emocional. É entender que sua energia afetiva é um recurso limitado e precioso e que desperdiçá-la em quem não valoriza é uma traição a si mesmo. A liberdade verdadeira nasce quando você para de se justificar por não carregar problemas que não são seus. Porque você finalmente entendeu que nem toda provocação merece uma resposta, nem toda ofensa merece uma defesa, nem toda ignorância merece uma explicação. E descobriu que o silêncio, quando usado com sabedoria, é a arma mais poderosa que um homem pode carregar. Eles esperam que você exploda. Esperam que você se justifique, que entre no jogo, que alimente o drama que eles criaram para se sentirem importantes. Mas você aprendeu algo que poucos homens descobrem. A reação deles, a sua não reação, revela mais sobre o caráter deles do que qualquer palavra que você poderia dizer jamais revelaria. Existe uma diferença profunda entre o homem que não reage porque está com medo e o homem que não reage porque está no controle. O primeiro se cala por fraqueza, o segundo se cala por estratégia. O primeiro evita conflito por insegurança, o segundo evita conflito por sabedoria. E você sabe exatamente em qual categoria se encontra agora. O cérebro reptiliano sempre vai te empurrar para a reação imediata. É um mecanismo de sobrevivência primitivo. Mas você desenvolveu algo mais sofisticado, a capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta. De escolher conscientemente se vale a pena gastar sua energia emocional com quem claramente não merece nem sua raiva, nem sua atenção. Não responder já é um grito de maturidade, de cansaço ou simplesmente de alguém que descobriu que sua paz vale mais que a necessidade de estar certo. E foi esse filósofo francês do século XVI que entendeu algo que a maioria dos homens leva uma vida inteira para descobrir, que a verdadeira sabedoria não está em carregar o peso do mundo, mas em saber exatamente o que vale a pena carregar. Montaigne não pregava a indiferença como fuga da realidade. Ele pregava o desapego como forma de mergulhar mais profundamente naquilo que realmente importa. Quando você para de se dispersar em 1000 preocupações superficiais, sobra energia para se dedicar completamente às poucas coisas que realmente merecem sua atenção total. Ele dizia que a maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. E essa frase carrega um peso que poucos homens conseguem sustentar. Pertencer a si mesmo significa não ser propriedade emocional de ninguém. Significa não precisar da aprovação dos outros para validar suas escolhas. Significa ser o único juiz da sua própria existência. Essa é a diferença entre o desapego saudável e a indiferença patológica. O primeiro te liberta para amar melhor. O segundo te impede de amar completamente. O primeiro te dá escolha. O segundo te rouba a capacidade de escolher. E Montaigne sabia que um homem verdadeiramente livre é aquele que pode se importar profundamente, sem se tornar escravo do próprio sentimento. O que você chama de evolução pode ser apenas cansaço disfarçado. O que você chama de maturidade pode ser apenas desistência com nome bonito. Mas também pode ser algo muito mais profundo. A sabedoria de um homem que finalmente aprendeu a diferença entre se importar com propósito e se importar por compulsão. Se este vídeo te fez questionar a natureza da sua própria indiferença, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Você consegue distinguir entre a paz que liberta e o vazio que aprisiona?